Nessa última quarta-feira, dia 2/4, Trump finalmente anunciou as suas reciprocal tariffs, né? Então as suas tarifas para os outros países e, cara, veio uma bomba aí que os mercados não estavam esperando, tá? O Trump veio com umas tarifas muito fortes, como vocês podem ver aqui, por exemplo, a China, cara, ele jogou 34% de tarifas na China, 20% na União Europeia, 46% para o Vietnã, 32% para Taiwan e mais uma lista gigantesca de países aí que receberam tarifas dos Estados Unidos, tá? O Brasil não ficou de fora disso, recebeu aí 10% de tarifa, comparado com as outras, não foi nada muito sério, mas, cara, muitas e muitas tarifas aí, algumas tarifas muito elevadas e claramente o mercado não gostou nada disso, certo? Então, se vocês observarem o mercado de criptomoedas, cara, caindo muito aí no dia de hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, um dia após o anúncio. Ontem essa queda já começou, né? A partir do momento que ele anunciou as grandes tarifas, e o mercado de ações também não gostou nada dessas tarifas, certo? Então o mercado caindo bastante. Se você observar empresas como a Nike, por exemplo, cara, 13,74% de queda no dia de hoje. Isso aqui é uma queda, cara, que parece de altcoin, não como uma empresa consolidada que nem a Nike, né? E por que isso está acontecendo? Cara, porque ele jogou aí, né, 46% de taxas em países como o Vietnã, por exemplo, e a Nike importa, né, boa parte dos seus produtos lá do Vietnã, são produzidos no exterior. Com essas tarifas, cara, vai bagunçar toda a cadeia de produção da Nike. Então é um cenário muito complicado, os investidores estão aí com muito medo, né? Então o Bitcoin aí no índice de medo e ganância batendo 25 pontos e o mercado de ações aí batendo 12 pontos, tá? Então os investidores estão com medo, por quê? Porque ainda temos muita incerteza no ar, certo? Então esse é um gráfico que eu trouxe para vocês já há alguns vídeos aí, não sei se foi no vídeo da semana passada, que, cara, os mercados odeiam incerteza, né? A gente não sabe o que vai ser esse negócio das tarifas e normalmente quando isso acontece a gente tende a ver as pessoas correndo para segurança, né? Então correndo para títulos de dívida, correndo para ativos mais seguros e não estando em mercados mais voláteis, certo? Então a gente está com esse problema muito por conta da incerteza e o anúncio das tarifas de Trump não trouxe ainda uma certeza definitiva do que vai ser tudo isso pra gente. Por quê? Porque a gente ainda tem que ver quais vão ser as respostas dos outros países, certo? Então, o Peter Tar aqui comentou, né, falando que, 4 horas o Trump falou que as tarifas iam ser recíprocas 1 a 1. Depois, quando ele veio, ele falou, não sei se vocês acompanharam o discurso dele, eu estava assistindo, que ele ainda estava sendo bonzinho, queria só jogar 50% de tarifas no que os outros países estavam cobrando deles. E a mensagem é clara, né? Let's negotiate, let's make a deal. Então vamos negociar, vamos chegar a um consenso, vamos chegar a um negócio. E a gente ainda tem que ver como que isso vai se desenrolar. O que os outros países vão fazer, se eles vão retalhar, se eles vão aumentar a tarifa, se eles vão fazer alguma sanção com os Estados Unidos, ou então se eles vão, né, realmente negociar, baixar as tarifas para os Estados Unidos baixam essas tarifas. Então ainda tem todo esse cenário aí para ser desenrolado nos próximos meses e por isso, né, por causa dessa incerteza, os mercados ainda não estão performando, né, estão caindo no momento que as pessoas não gostam de incerteza, certo? Então agora eu quero trazer para vocês o que eu acredito que vai acontecer nos próximos meses, tá? A gente vai falar um pouco do que eu espero pro mercado daqui para frente. Vamos deixar um pouco esse assunto das tarifas para trás, né? Depois a gente vai continuar cobrindo na semana que vem. Mas se você tá meio perdido, cara, no que tá rolando sobre essas tarifas, por que o Trump tá fazendo essas tarifas e quer entender um pouco mais dessa situação, tem um vídeo no canal do Fernando Urich muito interessante chamado O Novo Arranjo Monetário de Trump e o Acordo de Mar-a-Lago, o grande reset econômico de Trump, onde ele explica um pouco mais a fundo aí, né, qual que é o plano do Donald Trump com toda essa questão aí, né, das tarifas, o que ele quer alcançar com isso, qual que é o plano dos Estados Unidos, tá? A gente já falou sobre isso em vídeos aqui, né, na semana passada, semana retrasada, mas se você quer ver um vídeo completo ali, cara, do Fernando Urich, tá muito legal, recomendo pra vocês assistirem, tá? Mas agora vamos falar então o que a gente pode esperar daqui para frente para os mercados. Então o primeiro ponto é sobre a questão da incerteza, tá, pessoal? Eu acredito que realmente nos próximos 1 ou 2 meses, né, abril, talvez até maio, a gente continue tendo esse sentimento de incerteza, tendo a resolução dessa questão das tarifas, essas negociações aí que vão rolar com o presidente Donald Trump, mas após isso eu espero aí, né, um movimento de alta para os mercados, eu espero uma grande recuperação para os mercados. Por quê? Um primeiro ponto que é interessante da gente observar, mas claro, não é a única coisa que a gente está se embasando, é que normalmente quando a gente tem essas grandes correções aí após um longo período de incerteza política,
quando a incerteza passa, os mercados tendem a se recuperar de forma muito forte, tá? Então ele põe aqui como exemplo em 2020, depois que a gente teve, né, a recuperação após o fim da incerteza, os mercados subiram mais 63%, isso ele está falando do SP500, tá? O Bitcoin, se olhar, cara, subiu mais de 200%. E também em 2009 a gente teve a mesma situação, onde os mercados de ações subiram mais de 50%. Nessa época o Bitcoin estava apenas surgindo, era um baby, então não muito relevante. Porém, não só isso, né? A gente teve também em 2001, 2008, mesmo após um período de incerteza, a gente teve queda nos mercados, tá? Então, sim, ele pode subir muito forte ou a gente pode ver um pouco mais de queda. Eu acredito que a gente deve ver um rally, tá? Depois dessa grande correção. E vamos falar do porquê. E para isso eu quero trazer novamente este gráfico aqui para vocês. Eu sei que a gente sempre traz ele e eu continuo mostrando, mas é que eu acho que é o mais importante a gente estar acompanhando. Que é o quê? O gráfico do Bitcoin com a liquidez global, né? A gente já falou aqui diversas vezes que o Bitcoin ele é um ativo que sobe em função da liquidez. Não só o Bitcoin, o mercado de ações. Se você olhar, cara, nos últimos anos todos que a gente teve, ele como um todo subiu basicamente relacionado com a expansão monetária, né? Então, tanto que o mercado de ações subiu, foi o tanto que a oferta de moeda aumentou, quanto que o dinheiro perdeu de valor, porque é algo que anda totalmente correlacionado, né? Quanto mais eles imprimirem, mais esses ativos que são escassos vão se valorizar. Claro, dentro disso a gente tem algumas ações que subiram mais porque tem uma tecnologia mais interessante, tipo a Nvidia, ou algumas altcoins que subiram mais do que o Bitcoin, por exemplo, porque trouxe algo muito interessante. Mas mercados como um todo, eles andam muito em função da liquidez. Então é muito importante a gente acompanhar aí, né, os movimentos da liquidez, se ela deve continuar aumentando, se ela vai continuar, se ela deve começar a cair, o que os bancos centrais estão fazendo em relação a isso. E antes da gente falar do futuro da liquidez, o que eu espero daqui para frente, vamos observar o que já está acontecendo nesse momento. Então a liquidez global, ela já rompeu aí máximas históricas e está em ascensão, e normalmente o Bitcoin tende a seguir este movimento, né? Nesse gráfico aqui, a gente tem aqui em laranja o Bitcoin, em amarelo aqui, né, a liquidez global, e o que está acontecendo aqui é que ele jogou a liquidez global 108 dias para frente, tá? Porque o Bitcoin ele tem essa correlação com a liquidez, mas ela não é 100% perfeita, né? Normalmente ele demora um certo tempo para acompanhar os seus movimentos. No caso aqui, encontrou uma correlação muito forte em um período de 108 dias. E aí isso indicaria, né, se a gente continuar mantendo essa correlação de 108 dias ou quase 3 meses aí, né, que provavelmente em maio, né, dia 1º de maio, a gente poderia começar a ver o Bitcoin indo buscar essa grande pernada que a liquidez deu, que ele ainda não buscou, né? Então ele tá aqui no momento de correção, que a liquidez já tinha tido esse momento antes, né, uma drenagem da liquidez no sistema, e agora ela está em expansão. O Bitcoin deve seguir isso aqui em maio e começar a subir. Cara, se a gente começar a acompanhar realmente esse movimento, é um movimento muito forte. Se você comparar com a última vez que isso aconteceu, né, a última pernada da liquidez, o Bitcoin saiu aqui da casa dos 60 mil até os 110 mil, então quase 2 vezes. Poderia ser um movimento muito forte de alta, tá? Então eu estou com grandes expectativas disso. Não sei se esse movimento começa em maio. Eu acho que a gente só volta a subir aí, né, quando a gente tiver um pouco mais de certeza do que vai ser essa questão das tarifas, tá? Mas aí, então, vamos falar se, cara, a liquidez deve continuar subindo, porque ela já fez esse movimento, né? A gente adiantou ele 108 dias, mas se ela vai continuar subindo, continuar marcando novas máximas históricas, ou se a partir daqui ela vai começar a corrigir. E aí, no vídeo da semana passada, eu trouxe esse trecho aqui de uma entrevista com Arthur Reis, um analista muito respeitado aqui no meio cripto, onde ele estava comentando sobre a última reunião do Fed, né, os comentários que o Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, fez, falando que muito em breve eles poderiam parar com o QT, não necessariamente com essas palavras, mas que eles iriam vir com uma forma de QE distorcido e deixar o balanço do Fed neutro, tá? Então, basicamente, o que está acontecendo agora é que o Fed está em um movimento de aperto quantitativo, onde eles estão drenando, retirando liquidez da economia. Estava vindo num pace aí de aproximadamente 55 bilhões de dólares por mês. A partir de abril, eles já diminuíram isso, foi anunciado na última reunião de 19 para 40 bi, tá? Então eles começaram a tirar menos 25 bilhões da economia e ele deixou aí, né, subentendido que futuramente, talvez na próxima ou na outra reunião, eles utilizem dessa estratégia, que eu não vou explicar exatamente como queria funcionar esse QE distorcido, para deixar esse balanço neutro e realmente parar de tirar a liquidez da economia. O que é bom, significa que o Fed, cara, tá afrouxando um pouco aí as suas políticas monetárias, certo? E outro ponto importante que ele falou é que o Powell deixou bem claro ali que ele acredita que os efeitos dessas tarifas do Trump, mesmo que afetem a inflação e tudo mais,
são transitórios e que isso não deveria afetar as decisões do Fed, o plano que eles já têm daqui para frente, que é o quê? Pelo menos mais 2 cortes esse ano e reduzir o pace do QT. Então, o Fed pretende aí, né, dar uma afrouxada na sua economia, e achei legal aqui até que no último artigo que o Arthur Reis postou, né, eu sigo ele aqui no Substack, ele marcou aqui, pontuou até as falas onde o Powell declarou essas afirmações, né? Então aqui a fala do Powell falando do fim do QT distorcido, o QE distorcido na FOMC do dia 19. Aí se vocês quiserem, vocês podem parar de ler aqui, né? Mas basicamente aqui, ó, to roll off our balance sheet at some point. E basicamente aqui, ó, overall balance sheet size constant. Então eles querem manter o balanço constante com essa nova forma aí. Depois se quiser ver mais a fundo, pausa aí, dá uma lida. Mas ele falou aqui também, né, sobre a questão das tarifas, que acredita que isso daqui seria algo transitório e não deve afetar o que o Fed já estava esperando para economias. Então, e no final aqui ele fala algo que a gente falou bastante sobre isso no vídeo da semana passada, então se você quer entender um pouco mais no detalhe essa parte macro, assista o vídeo da semana passada, mas que com o Fed começando a afrouxar mais a sua economia, né, que isso também permite que o Xi Jinping lá na China instrua o Banco Central Chinês também para afrouxar um pouco as condições monetárias por lá. E finalmente, né, a Alemanha, que decidiu reconstruir o seu armamento, né, a sua estrutura de defesa, e outros países da União Europeia também deveriam fazer o mesmo, tá? Então a gente também falou sobre isso no vídeo da semana passada. A Alemanha já aprovou um estímulo aí de mais de 1 trilhão de euros para reconstruir o seu esquema de defesa. Outros países da União Europeia devem fazer o mesmo, por quê? Porque o Trump falou que não vai mais bancar a defesa do mundo inteiro, então esses países devem ter que investir aí muito forte para se rearmar, tá? Então, cara, longo prazo, o cenário é positivo para a liquidez, ela deve continuar subindo, e quando isso acontece, né, positivo para o Bitcoin, positivo para mercados de risco. Dito isso, a gente tem o cenário atual, que é incerto no mês de abril, maio, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, podemos ver um pouco mais de quedas. Sim, vamos ver se os outros países começarem a retalhar os Estados Unidos e os Estados Unidos vai aumentar as tarifas e começa a desenhar um cenário mais tenso assim. Pode ser um negócio que abale os mercados, que faça os preços caírem mais. Porém, no longo prazo, eu já vejo um cenário mais positivo, né? Uma hora ou outra essa questão das tarifas vai se acertar, os países vão chegar em um acordo, a liquidez está subindo, as maiores economias do mundo estão afrouxando condições monetárias e eu acredito que a gente deve ter alta mais pra frente, tá? Então, pra mim, cara, aqui agora é um bom momento de entrada no Bitcoin, a gente ainda está com 25% de correção do topo, essa correção já chegou a 30%. O meu pior cenário, cara, eu acho que a gente viria até aqui, ó, no nosso último topo, né, onde a gente batalhou muito para romper, agora eu acho que atuaria como uma resistência, então aqui 74 mil, até os 70, cara, daqui eu acho que não perde com a menor chance, tá, até porque a gente tem aqui próximo dos 68, nosso topo do último ciclo, então suporte muito forte. Daqui eu acho que a gente não perde, tá, galera? E você tem, então, né, essa possível queda, se as coisas apertarem muito, ficarem muito ruins aí, cara, no máximo eu vejo 15% se o cenário ficar terrível. Ou então, a gente pode já começar a recuperar muito em breve aí. Se ele simplesmente voltar a máximas históricas, 35%, fazer novas máximas, como que eu acredito, aí você tá muito no lucro. Então, pra mim, já está num ótimo momento para você comprar, acumular mais Bitcoin, tá? Se você não tem ainda, cara, pode ser um ótimo momento para você entrar nesse mercado. Algo que eu estou fazendo depois do anúncio de ontem é começar a me posicionar em algumas altcoins também, tá? Então, o Ethereum, por exemplo, vamos olhar aqui no gráfico semanal, a gente tem ele segurando aí numa região muito forte de suporte, né? Então, aqui um suporte muito forte e também nessa linha de tendência que vem, cara, desde 2022, segurando aí na casa dos 1.700. O Ethereum já acumulando aí, cara, mais de 55% dessa correção. Então, cara, pode cair mais? Pode, mas pra mim o risco-retorno aqui já tá muito bom, tá valendo a pena eu me expor um pouco mais em altcoins, talvez pegar esse movimento aqui, né? Se ele voltar, pô, pra 4 mil dólares, eu acho que o Ethereum pode fazer isso, no mínimo tocar o topo desse triângulo aqui, já seriam 2 vezes no Ethereum. Então agora eu vejo como um momento bom pra se posicionar, né? Eu sei que o mercado tá tenso, as pessoas estão com medo, né? Você viu extremo medo, muita correção. Mas essas são as horas onde você quer se posicionar. Se você está se posicionando em grandes ativos, ativos bem fundamentados, que você acredita para o longo prazo e não tem problema de segurar durante esse pouco de momento de incerteza, eu vejo isso daqui como ótimos preços. Não vai entrar e dar a win, pegar todo o dinheiro que você tem e falar: ah, Gabriel falou que por momento tá bom, comprei tudo. Divide esses aportes, uma estratégia interessante, cara, pega aqui, compra uma parte, se o mercado cair um pouco mais, compra mais um pouco, se for começar a se recuperar, vai dividindo esses aportes, fazendo um preço médio.
Mas a partir daqui, de onde a gente está, eu já vejo um momento muito bom de compra para muitos dos maiores ativos do mercado cripto, tá? Então, por exemplo, aqui Solana também. Cara, Solana está numa região muito forte de suporte aqui, né? Perto da casa dos 100 mil dólares. Não acredito que deve cair muito mais. Podemos ir buscar aqui os 85? Podemos, seria o próximo suporte. Mas para mim aqui já está muito barato, saca? Então aqui a Solana está acumulando quanto já? 61, mais de 60% de correção, tá? A gente viu isso no último ciclo também, tá? Então aqui, ó, a gente teve uma correção muito forte de 67% na Solana. Bem na metade do ano ali, ó, 2021. Último ciclo, né, em maio. Em maio ele bateu meio com topo, corrigiu 66% e depois ela fez o quê? Entregou aí mais de 1000% de alta. Acho que ela vai entregar 1000% de novo? Não, mas eu acredito que essa correção de 60% é o as bad as it gets, né? Então o pior que poderia ser, cara, é por aí. Se a gente corrigir mais, talvez aqui acho difícil. E daqui eu espero uma recuperação da Solana, pelo menos até o topo já seria 2,5 vezes o seu capital. E possivelmente buscar novas máximas aí, talvez até mais vezes, tá? Então não só Ethereum, Solana e Bitcoin, mas alguns dos principais ativos aí que eu gosto, que eu tenho no meu radar, eu estou me posicionando. Outro que eu gosto também é a Chainlink. Chainlink está numa zona forte aqui de suporte. Outro que eu gosto também é a Tal. Tal está bem no fundo do poço aqui, uma das principais blockchains de AI. Ondo é outro projeto que eu gosto. E algumas dessas principais, eu acho que agora o risco-retorno para você abrir algumas posições nessas moedas está muito positivo, tá? Não vai colocar todo o capital, dinheiro do leite das crianças, altcoins são arriscadas, mas se você pegar uma parte do seu portfólio e colocar nisso, pode ser que daqui a alguns meses você já consiga ter feito aí 2, 3 vezes no seu capital. Então acho que é um momento muito bom para entrar no mercado e fica aqui com vocês o meu biscoito da sorte aí. Now it's a good time to buy Bitcoin. Então eu acredito que agora é um ótimo momento para comprar Bitcoin e até algumas altcoins, como eu falei, eu estou me posicionando, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like aí embaixo, como de costume. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Todo final de semana eu tô trazendo esses vídeos aqui para vocês no canal do MB. E se você ainda não tem a sua conta no MB, cara, link aqui embaixo na descrição. Se cadastra e aproveita que eles ainda estão com a promoção rolando chamada Um Bitcoin Inteiro para chamar de seu. Onde toda vez que você negociar acima de R$200, seja para comprar, para vender Bitcoin ou outras criptomoedas, você ganha um cupom para ter a chance de ganhar este Bitcoin inteiro, tá? Então, se você está acumulando, aproveitando esse momento do mercado para comprar mais criptomoedas ou para vender, independente do que você está fazendo, aproveita a promoção, o link tá aqui embaixo, a gente se vê numa próxima e valeu!